Bom, pessoal, ontem a gente teve um highlights das sessões clínicas dos últimos 3 anos e esse tema, o acoplamento ventrículo arterial, é um tema que sempre que levanta muitas dúvidas e eu venho aprimorando o, a transmissão desse conhecimento, né, o entendimento dos espectadores sobre esse assunto, que é um assunto que demanda um entendimento da fisiologia de uma maneira bem aprofundada e um tanto pouco algo complexo. Então, eu vou revisitar aqui o assunto e também corrigir alguns gráficos que na aula anterior estavam equivocados. Então, vamos lá. As três perguntas que a gente tem que responder no que toca ali à hemodinâmica é: qual o efeito da aumento ou diminuição da volemia no fluxo dos órgãos, né? Eu tenho pressão, eu tenho volemia, como é que cada um impacta ali na perfusão dos órgãos. Eu tenho que saber se o coração é capaz de manter o fluxo sem entrar em insuficiência, né, sem gerar congestão, né, retrogradamente. A diminuição da pressão é devido à diminuição do tônus vascular ou do fluxo baixo? Eu tenho que responder se o que está preponderando na hipotensão é diminuição do tônus vascular, ou seja, eu fiz uma peridural e vasodilatou o paciente, o paciente está com anafilaxia, ou é um fluxo baixo, é um coração que está bombeando pouco, que não está conseguindo gerar pressão. Então essa tríade a gente tem que andar junto, né? Volume, pressão e fluxo. As premissas na avaliação do perfil hemodinâmico, então, são as seguintes: a necessidade de uma pressão de perfusão mínima, isso nos trabalhos que mostram que pressões abaixo de 65 de média aumentam o risco de lesão miocárdica e de insuficiência renal no pós-operatório, né? E eu tenho que saber se o acoplamento ventrículo arterial está adequado, porque isso nos dá uma eficiência otimizada. Então, um pouco de fisiologia. Vamos começar lá os conceitos. Então, se eu tenho aqui uma pré-carga baixa, mais uma sobrecarga, uma pós-carga alta, eventualmente eu consigo até uma cabeça de pressão, mas eu provavelmente posso ter um fluxo baixo. Se eu tenho aqui uma pré-carga, né, nesse primeiro, a gente fixou aqui a pré-carga, né, esse aqui é um pouco mais alta a pré-carga, e eu tenho uma pós-carga intermediária, eu consigo manter pressão e manter fluxo. Agora, quando eu tenho uma pós-carga muito baixa, eu gero até um fluxo bom, mas eventualmente eu não consigo gerar uma cabeça de pressão para perfundir meus capilares. Isso pode ser muito prejudicial, principalmente em órgãos vitais, né? Então a gente tem esse gráfico aqui que relaciona aqui a elastância ventricular, que é representada por essa reta, ou seja, variação de pressão sobre variação de volume, começando aqui no volume zero, e a elastância arterial, que relaciona não o volume sistólico final, a gente vai ver as equações, mas sim o volume sistólico com a pressão sistólica final, certo? A gente vai repetir isso várias vezes. Então, a interação, o que é acoplamento ventrículo arterial? É a interação entre a função ventricular e o sistema arterial, né? A carga arterial imposta ao VE, né, que é a elastância arterial, dividida pelo desempenho do VE, que é a elastância, ele chama de ES, end sistólico, né, ao final da sístole. Então, é um marcador, esse acoplamento é um marcador de desempenho global cardiovascular, né, e traz a pergunta: onde é que começa o problema? É na função ventricular ou é na condição arterial do paciente, o paciente séptico também, né? Que o paciente séptico ele pode estar também tendo disfunção cardíaca por causa da sepse, né? A sobrecarga é pressórica ou volêmica, né? Então são vários detalhes que a gente, entendendo como é que funciona a fisiologia, eventualmente a gente consegue lidar melhor e tratar melhor o nosso paciente. Então, vamos lá para a elastância arterial, né? Ela é relacionada à pós-carga total e está relacionada à rigidez e à complacência arterial.
né? E a resistência ao fluxo, que na verdade é o tônus arterial somado às ondas de reflexo, né? Que o coração bombeia, a parede do vaso reflete algum grau de ondas retrógradas. Isso é a pós-carga total. Ainda no conceito de elastância arterial, a capacidade dos vasos arteriais de aumentar pressão ao receber mais volume do ventrículo, né? Então, é um conceito em que, bom, eu sei que quando o paciente respondedor a volume, é porque ele aumenta o débito cardíaco quando eu aumento a volemia. A pergunta é, esse aumento de débito cardíaco, ele vai gerar aumento da pressão de perfusão? É o que a gente quer saber, porque senão a gente vai encharcar os pacientes tudinho, correndo atrás de um delta PP alargado. E a elastância ventricular está relacionada à contratilidade ventricular intrínseca. Então vamos lá. A aorta, né? Desculpem. A aorta armazena energia pulsante para manter o fluxo durante a diástole e fornece sangue para o sistema arterial nesse período. A arteriosclerose leva à degeneração da elastina e aumento da rigidez, né? Então o paciente hipertenso, diabético, né, dislipidêmico, ele vai ter algumas alterações que vão poder colocar em risco esse acoplamento ventrículo-arterial, né? É possível que com a arteriosclerose haja um aumento da rigidez arterial, fazendo com que haja um aumento da elastância arterial. Isso leva a alterações de onda, inclusive aumentando as ondas retrógradas que podem impactar na pós-carga ventricular. Toda essa morbidade vai gerar hipertrofia, remodelação, hipertrofia do VE, aumento do estresse de parede, fibrose, isquemia miocárdica, disfunção do ventrículo esquerdo e até mesmo alteração do metabolismo cardíaco. Principalmente porque numa hipertrofia você às vezes não tem uma proliferação de vasos na mesma proporção e gera risco de isquemia. Então tudo isso coloca o sistema cardiovascular em risco. Então entendendo um pouco mais então esses conceitos, né? Elastância é uma coisa que, como é um conceito um pouquinho mais difícil de entender, eu prefiro que vocês evitem de ficar invertendo, que a gente, principalmente aí no que toca complacência pulmonar, a gente trabalha muito mais do que complacência do que com elastância. É mais fácil o nosso entendimento sobre complacência, talvez porque lida mais com esse conceito. Mas eu peço aqui que vocês pensem mesmo em elastância, que é, por exemplo, em um elástico, a força que eu tenho que usar para esticar um elástico tantos centímetros. No caso da elastância aqui, é o tanto que aumenta de pressão ao alterar um determinado volume. E a elastância arterial é a pressão sistólica final, ao final da sistole, na hora que há o fechamento da válvula aórtica, que é esse momento aqui do ciclo cardíaco. Eu vou fazer uma pausa aqui só para revisar esse gráfico, tá bom? Esse aqui é o gráfico do ciclo cardíaco relacionado a pressão e volume. Então aqui eu tenho, veja só, sem alteração de volume, então e aumento de pressão, contração isovolumétrica. Aqui abre a válvula aórtica, a ejeção. Aqui a válvula aórtica se fecha e há o relaxamento isovolumétrico, né? Então diminuição de pressão com o mesmo volume. E aqui o enchimento ventricular, ok? Então, a elastância arterial é a pressão sistólica final sobre o volume sistólico, que é o que vai entrar nos vasos, certo? Então, a elastância arterial é a minha alteração de pressão que eu tenho na minha artéria, dividido pelo volume que entra na minha artéria, que é o volume sistólico, ok? Então ele sai de uma reta aqui que começa num volume sistólico zero, né? Já que o volume sistólico é o volume diastólico final menos o volume sistólico final, então vamos supor numa situação que eu tenha um volume diastólico final igual ao volume sistólico final, ou seja, eu tenho um volume sistólico igual a zero. Então ele não chega até aqui, mas é teórica essa reta. Então você tem aqui a elastância arterial. Na prática, a pressão sistólica final é 0,9 da pressão arterial sistêmica medida na braquial. E ela vai nos dar as características de responsividade, a elastância arterial responde
a alterações na resistência vascular sistêmica, na frequência cardíaca e na pós-cardíaca. Então ela é modificável muito por todos esses aspectos. Para o nosso entendimento, eu vou fixar aqui alguns parâmetros para poder a gente isolar os fatores de modificação. Então vamos lá. Eu tenho uma situação então que eu tenho uma elastância ventricular, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, fixa. Ou seja, essa reta aqui, toda a pressão sistólica final vai bater nessa reta. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então eu tenho essa reta aqui, que é a minha reta da elastância ventricular. O que é que aconteceu daqui para cá? Eu passei a alterar mais pressão com menos volume. Ou seja, eu aumentei a minha elastância arterial. Mais uma vez, aumentei mais um pouquinho a minha elastância arterial, considerando que eu não mexi em nada no meu ventrículo. Quais são as repercussões? Né? Olha só, desculpem, uma diminuição do volume sistólico. Vejam que esse intervalo aqui é o volume sistólico. Então eu vou aumentar a minha elastância arterial, eu vou diminuindo o meu volume sistólico, considerando que eu tenho mesmo elastância ventricular. Se eu aumentar muito a minha elastância arterial, eu posso diminuir o meu volume sistólico de maneira significativa. Então, até a sugestão que a Isadora deu, nossa residente, é de mostrar o triângulo, porque quando a gente fala só da elastância, é difícil de entender que essa reta significa a relação entre a pressão e o volume, que significa a elastância ventricular ou arterial. No caso aqui, a elastância arterial. Então, aqui eu tenho esses triângulos. Né? Vamos mostrar aqui esse triângulo, que mostra que aqui a minha elastância arterial é maior do que a ventricular, porque esse ângulo aqui é maior do que esse. Eu tenho esse outro triângulo aqui, que mostra que, por ser um triângulo isósceles, ele tem uma elastância arterial mais ou menos semelhante à elastância ventricular. E eu tenho esse último aqui, em que a elastância arterial é menor do que a elastância ventricular. Então, assim, em termos subjetivos, né, do ponto de vista até leigo, do ponto de vista matemático, eu tenho que o ângulo alfa tem que ser maior do que o B, até certo ponto. Mas isso eu não vou abordar agora, porque então condições extremas. Falando um pouco agora da elastância ventricular. Bom, então eu vou fixar a elastância arterial. Né? Então, a elastância ventricular é pressão sistólica final. Lembre-se aqui, ó, que a elastância arterial é pressão sistólica final sobre volume sistólico. Já a elastância ventricular é pressão sistólica final agora sobre o volume sistólico final. E a reta pode ser até um volume sistólico zero, em que o coração consiga contrair e expelir todo o volume do ventrículo. Então, é relativa à contratilidade dependente da carga. Né? Ela faz uma avaliação da contratilidade independente da carga. Depende da rigidez e geometria do ventrículo. Né? E na ecocardiografia, vai estar se eu for medir a elastância ventricular na ecocardiografia, ela vai ser influenciada por todos esses parâmetros: a pressão arterial sistólica, diastólica, volume sistólico, fração de ejeção, tempo de projeção e volume e sistólico total, né? E tempo sistólico total, desculpem. Então, eu vou fixar agora, aqui a gente tem então uma relação entre a elastância ventricular e arterial, em triângulozinho. Então eu fixei a elastância arterial. Veja que ao fixar a elastância arterial, eu fixo não o ponto de partida, mas a angulação da reta, que vai me dar a variação entre a variação de volume relacionada, a variação de pressão relacionada à variação de volume. Então, eu vou manter a mesma e toda a elastância arterial tem que chegar no volume diastólico final, porque como ele relaciona a elastância arterial, o volume sistólico, que é, mais uma vez, o diastólico menos o sistólico final, diastólico final menos sistólico final, me dá o volume sistólico. Então, o mínimo que eu vou ter aqui de relação é zero, em que o volume diastólico final é igual ao volume sistólico final, se eu tiver um volume sistólico zero. Certo? Então aqui, mantendo a elastância, eu só desloquei essa reta daqui para cá. Então eu diminuí a elastância ventricular. Aqui eu vou trabalhar com mesmos níveis de pressões, mais ou menos, porém eu vou trabalhar com o ventrículo mais vazio,
com volumes sistólicos e diastólicos menores. Mas como eu mantenho a minha elastância arterial, eu não mexendo nela, eu vou manter aqui o volume sistólico. Eu não vou ter alterações de volume sistólico. Ao passo que se eu aumentar, desculpem, eu quero aumentar a elastância. Eu não sei o que eu falei no começo da aula. Então, aumentei a elastância, certo? Aumentei a rigidez ventricular. Ao passo que se eu diminuir a elastância ventricular, ou seja, aquele coração bem complacente, né? Por exemplo, um paciente com miocardiopatia dilatada e tal, se eu diminuir a elastância, isso agudamente, eu vou ter uma elastância menor, ventricular, menor do que a arterial. E aí eu vou trabalhar com volumes ventriculares muito grandes. E se isso prosseguir, uma diminuição exacerbada da elastância ventricular, eu vou ter um risco de congestão. Certo? Então, voltando aqui ao começo. Então, voltando lá para o começo. Então, aqui eu tenho o que diria inicialmente normal. Eu vou ter um aumento da elastância ventricular, ou seja, uma alteração maior de pressão para uma determinada pressão de volume. Isso dá uma reserva não miocárdica, mas uma reserva de capacidade de ejeção, né? O coração passa a trabalhar com volumes menores, eventualmente aí você poderia caber fazer mais volume, se fosse o caso, né? E numa situação de uma diminuição da elastância ventricular, você vai trabalhar o ventrículo com volumes maiores com risco de congestão. Bom, seguindo então, o ideal é que eu tenha uma elastância arterial próxima à elastância ventricular, e aí onde a Isadora falou, de a gente tem um triângulo aqui mais ou menos isósceles, né? Ou seja, com essa angulação aqui semelhante a essa, né? Da forma como tem o quadrozinho vermelho, tá bom? Mais ou menos isósceles. Perfeito. E esse acoplamento, quando esse acoplamento é adequado, ele traz o máximo de trabalho sistólico e uma alta eficiência ventricular no que toca tanto trabalho quanto consumo de oxigênio, né? Quando acontece uma disfunção cardiovascular, ou seja, tem uma relação de elastância arterial e ventricular alterada, né? Ou seja, eu posso ter uma elastância arterial muito aumentada relativa à elastância ventricular, eu vou ter um desacoplamento, certo? E esse desacoplamento ele pode acontecer por exemplo, um aumento da pós-carga. No que toca o dia a dia, quem cuida de paciente com insuficiência cardíaca e tal, a ideia é que a otimização clínica exista de maneira que essa relação seja de meio a 1. Eu sempre tenho que otimizar a minha função ventricular relativa à minha elastância arterial, certo? Isso mantém, obviamente, uma fração de ejeção adequada. Tá bom? Então, o ideal é manter mais ou menos um triângulo isósceles, em que o A seja mais ou menos igual ao B, mas nunca que o B seja maior do que o A. O ângulo beta, no caso aqui, beta. Então, o que acontece assim, na prática? O paciente começa um quadro de CC, diminui a fração de ejeção porque diminui a elastância ventricular. Aí começa inotrópico. Né? Lembrem-se, considerando aqui uma elastância arterial fixa, ou seja, só fui deslocar a reta não muda de angulação. Então você usa o inotrópico, o coração do paciente começa a ter uma elastância maior, né? Otimizar os volumes cardíacos, ou seja, trabalhar com volumes cardíacos menores, né? Evitar uma congestão e eventualmente, né, aqui manter o volume sistólico até começar um vasodilatador, porque aí você diminui, veja aqui, ó, diminui a elastância arterial com o vasodilatador e você consegue aumentar o volume sistólico e melhora o débito cardíaco do paciente. Certo? Esse aqui é um quadrinho bem rápido, que esse é complemento na prática clínica dos cardiologistas, é aquela história do paciente que é quente e seco, quente e úmido, né? Frio e seco, frio e úmido. Isso aqui é como na prática os cardiologistas avaliam os pacientes com insuficiência cardíaca, né? No consultório. Vou focar muito nisso agora que não é o objetivo da aula. Então, bom, Germano,
Tu tá me ensinando um conceito totalmente aí que eu não conhecia, mas eu não tenho resistência vascular sistêmica, ela não já representa o meu tônus vascular, vasomotor global? Bom, se nós tivéssemos uma circulação de fluxo contínuo, ok, não estaria tão errado. Mas a nossa circulação, ela tem um fluxo pulsátil, não contínuo, e aí a resistência vascular sistêmica desconsidera isso, né? E desconsiderando isso, desconsidera o fenômeno de propagação e reflexão de ondas na hora do batimento cardíaco. Além disso, a anestesia, assim como a sepsis, por exemplo, altera o tônus vascular e pode aumentar a responsividade a volume. Mas é essa responsividade a volume, que quer dizer que o paciente aumenta o débito cardíaco se eu administrar volume, não obrigatoriamente leva um aumento de pressão de perfusão. O que pode levar a uma reposição volêmica exacerbada e, consequentemente, até uma sobrecarga hídrica. Então, otimização do tônus arterial é importante e a gente vai avaliar isso a partir da elastância arterial dinâmica, que hoje, com alguns monitores que trazem a relação entre o ΔPP e o VVS. Ora, Germano, o ΔPP e o VVS é para ser iguais. Bom, lembra o conceito de elastância. Variação de pressão sobre variação de volume. Se eu tenho o ΔPP variando, né, e eu tenho o VVS variando, quando eu coloco um sobre o outro, eu tenho uma variação de pressão sobre uma variação de volume. E isso, em teoria, nos daria noção de como está a elastância arterial de maneira dinâmica. Então, é uma medida funcional do tônus arterial e, olha só, prediz resposta da pressão arterial ao desafio hídrico e ao ajuste de vasopressores. Ou seja, o paciente está hipotenso, mas tem um ΔPP alto. Se eu fizer volume, esse paciente vai aumentar o débito cardíaco? Provavelmente vai pelo ΔPP alto. Mas será que ele vai aumentar a pressão arterial? Ou, em outra situação, ao contrário, o paciente que está com noradrenalina, ele tem uma elastância arterial muito alta. É um paciente que eu posso, eventualmente, desmamar nora e, se eventualmente o ΔPP aumentar, eu fazer um pouco de volume. Então, ele é até preditor de desmame de sucesso de droga vasoativa. Bom, então, na hipotensão, o ideal é que eu corrija primeiro o tônus arterial antes de fazer fluido, né? O objetivo da fluidoterapia é aumentar o débito cardíaco, não só o débito cardíaco, mas também pressão arterial. Fluido com diminuição de elastância arterial, ou seja, vai levar ao risco de sobrecarga hídrica, porque vai ser um fluxo que eu vou aumentar sem aumento da PA. Bom, então, aqui eu falei já a formulazinha, elastância arterial dinâmica, ΔPP sobre VVS, né? Avaliação do tônus arterial e do fluido de responsividade, principalmente no que toca à pressão, vai minimizar os bolos hídricos, né, de volume, né? E teve o trabalho até citado pelo Davi na nossa discussão de ontem, que em pacientes com ventilação espontânea, a elastância arterial dinâmica foi preditor importante de aumento de pressão com volume, ao passo que tanto o ΔPP quanto o VVS são influenciados pela ventilação, e se eles são influenciados pela ventilação, ao dividir um pelo outro, eu anulo essa interferência. Então, o que nos parece é que a elastância arterial dinâmica pode ser utilizada, inclusive, em pacientes em ventilação espontânea. Bom, e o ponto de corte, né, é maior que 1,6, ou seja, paciente com maior que 1,6 está com a elastância arterial dinâmica normal ou aumentada se tiver muito mais do que isso, e esses pacientes, se eu fizer volume, caso eles tenham o ΔPP e o VVS alargado, né, ele vai responder com aumento de pressão, isso com a sensibilidade e especificidade de 88%. Eu trouxe aqui 2 casos clínicos para mostrar na prática como é que funciona essa questão fisiológica. Então, esse aqui é um caso real, mais ou menos real, que era mais ou menos isso. Então, paciente de 88 anos, né, fração de ejeção baixa, ia submeter uma colestectomia por vídeo. Não vou entrar aqui no mérito da discussão sobre fazer por vídeo aberta, que aí é um motivo de uma outra aula, mas sempre quando você faz cirurgias por vídeo em paciente cardiopata, você precisa da ajuda do cirurgião para insuflar de maneira lenta o pneumo peritônio, de maneira a ter menos repercussão hemodinâmica, e também você, da sua parte, tem que fazer o máximo, manter um relaxamento muscular profundo,
de maneira que ele usa o mínimo de pressão intra-abdominal. Então, indução hemodinâmica estável, só que na hora da insuflação do pneu peritônio, isso até 10 milímetros, a pressão foi para 190. Nessa hora, eu pensei até que o paciente ia fazer uma congestão pulmonar. Né? Imediatamente eu pedi para desfazer o pneu peritônio. Eu estava com pressão arterial invasiva, né? Preparei o meu Dimprid e depois pedi para ele encher de novo lentamente. Então aqui você tem aqui o quadro então, com o volume sistólico do paciente. Aí insuflou o pneu peritônio. Considerando que o miocárdio não sofreu com esse aumento de pressão, que isso é uma consideração teórica, que muito provavelmente esse miocárdio deve ter sofrido um pouco, mas considerando uma resposta ventricular inalterada. A gente sabe que na insuflação do pneu peritônio há uma resposta simpática que aumenta o tônus arterial, né, faz vasoconstrição. E o que aconteceu com ele? Não houve alteração, como eu falei, considerando que não houve alteração da elastância ventricular, houve um aumento exacerbado da elastância arterial, fazendo que possivelmente o volume sistólico diminuísse muito, de maneira a correr o risco até de colocar o paciente numa situação de edema agudo. Então fiz tudo isso, tirou o pneu peritônio, preparei o meu Dimprid, comecei um vasodilatador lentinho, pedi para insuflar devagarzinho, o que aconteceu depois? Eu diminuí a elastância arterial e eu consegui manter o débito cardíaco mais ou menos adequado, de maneira a não fazer congestão. Um outro caso, 93 anos, capacidade funcional de difícil avaliação, hipertensão, fratura de colo de fêmur. Monitorização padrão, né? Você não botou a PAI, o paciente resolveu não colocar uma pressão arterial invasiva. Aí o paciente, depois, logo após, considerando mais uma vez a elastância ventricular fixa, certo? Fez uma hipotensão. O que aconteceu na verdade com ele? Ele manteve aqui a elastância ventricular, mas a elastância arterial caiu. Eventualmente ele até aumentou o débito cardíaco, porque houve uma diminuição da elastância arterial, diminuição da resistência vascular sistêmica. Porém, ele passou a bombear, a trabalhar com pressões eventualmente baixas, e baixas de maneira significativa, que podem prejudicar a perfusão cerebral ou renal. E aí, às vezes o anestesista mais afobado, que não teve calma em titular o vasopressor, está com uma dose muito alta de vasopressor. Aí ele aumentou muito a elastância ventricular, a arterial, colocando um risco até eventual uma diminuição significativa do volume sistólico. Já que esse paciente, por não ter uma capacidade funcional conhecida, pode ter uma reserva miocárdica inadequada, baixa. Então é interessante a gente ver que na prática a gente usa isso intuitivamente. Bom, e aí tem esse quadrozinho interessante, que é colocando a elastância arterial no contexto aí do manejo hemodinâmico intraoperatório e perioperatório, e até mesmo na terapia intensiva. O paciente está hemodinamicamente estável? Se sim, você não vai fazer nada. Se não, a próxima pergunta é: o paciente é responsivo a volume? Aí você vai ver o seu delta-PP e o VVS. Bom, vamos pegar aqui essa linha aqui. Sim, ele é responsivo a volume. Aí você pensa, o tônus vasomotor está reduzido, ou seja, a elastância arterial dinâmica está baixa? Se sim, você vai fazer vasopressor e volume. Eu até prefiro aqui já fazer uma dose de vasopressor inicialmente para garantir uma elastância arterial adequada. Bom, se ele é responsivo a volume, mas o tônus vasomotor está normal, apenas volume. Agora, se o delta-PP e o VVS estão normais, a próxima avaliação é do tônus vasomotor. Se o tônus ele está aqui não é responsivo ao volume, né? Então você não vai fazer volume. Então, se o tônus vasomotor está diminuído, você vai fazer vasopressor para melhorar a pressão do paciente. Se o tônus vasomotor não está diminuído, aí o que resta para você fazer é inotrópico. Então era isso que eu tinha para mostrar, uma revisão rápida, conceito às vezes complexo de entender, mas muito útil na prática. Muito obrigado.